O que seria da ciência se ela não levasse em conta o princípio espiritual? E o que seria da religião se esta estivesse em oposição às descobertas científicas? Ciência e religião não são opostas, muito pelo contrário. Os cientistas estão comprovando hoje o que os nossos livros sagrados já diziam há mais de 2000 anos. Da mesma forma, estamos lançando um olhar científico sobre as Escrituras e compreendendo que interpretamos equivocadamente algumas passagens. Isso porque não tínhamos o conhecimento suficiente para uma interpretação mais coerente com a realidade. Você também acha que ciência e espiritualidade se completam e se comprovam? Então, fique com a gente, porque está começando agora o quadro Ciência e Espiritualidade. Olá, eu sou Marcelo Nis. Aqui nesse quadro nós já falamos anteriormente sobre o Big Bang e a formação do universo. Já falamos sobre o fluido cósmico universal e sobre a destinação da Terra. Agora, vamos analisar o papel da espiritualidade na ciência. As leis do princípio material são objeto de estudos da ciência, assim como as leis do princípio espiritual são objetos de estudo daqueles que buscam conhecimento sobre a espiritualidade. Agora, vamos raciocinar um pouquinho. Não é o espírito que age sobre a matéria? Não é o contrário. É a sua alma, o seu espírito que comanda o seu corpo e que reage incessantemente sobre as coisas materiais. Concorda comigo? Então, o conhecimento de um princípio não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Essas duas forças universais, matéria e espírito, se completam reciprocamente. Para a ciência, fica impossível explicar certos fenômenos usando apenas as leis materiais. E a espiritualidade não teria base de apoio e comprovação sem a ciência. Mas por que o homem prefere estudar primeiro a ciência para só depois começar a refletir que existem muito mais coisas do que aglomerados de átomos? Porque é a matéria que primeiro fere os nossos sentidos. Pensa um pouquinho. Se a preocupação com o mundo espiritual tivesse vindo antes de começarmos a prestar atenção nas forças da natureza, a ciência teria sido abortada, como qualquer coisa que nasce antes do tempo. E até os estudos das forças universais que regem a natureza não começaram todos de uma só vez. Todas as ciências se encaixam numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida em que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Vamos aprofundar um pouquinho nisso para entender melhor. A astronomia, por exemplo, é uma das primeiras ciências criadas pelo homem. A curiosidade sobre o movimento dos astros existe desde que o ser humano olhou para o céu pela primeira vez. Os egípcios eram grandes estudiosos da astronomia e faziam cálculos precisos sobre o movimento de rotação e de translação da Terra. Você sabia que as famosas pirâmides de Gizé, construídas há quase 5.000 anos, estão alinhadas perfeitamente com a constelação de Órion? Isso mesmo, as Três Marias, aquelas estrelinhas que a gente vê no céu, se sobrepõem perfeitamente com as pirâmides do Egito. Coincidência? De jeito nenhum. Eu vou falar nos outros episódios sobre uma teoria de quem construiu as pirâmides e qual a sua finalidade. Mas isso depois, tá? A astronomia, apesar de precisa, estava incompleta, até o momento em que a física veio revelar as forças que agem sobre o cosmos. A química, nada podendo sem a física, teve que acompanhá-la de perto, para depois marcharem juntas, uma comprovando a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia se tornaram ciências sérias com auxílio dos conhecimentos da física e da química. Olha que interessante, né? Percebe como tudo se encaixa e se encadeia?
O que seria da geologia, essa ciência que acabou de nascer, sem a astronomia, a física e a química e todas as outras ciências? Ela não teria os elementos de comprovação. Por isso é que ela só poderia vir depois das outras, entende? Da mesma forma, a ciência dos espíritos só poderia nascer depois de todas as ciências estivessem concretizadas, pois uma comprova a outra. Durante muitos séculos, ciência e religião pareciam andar em direções opostas. A religião era imperiosa na história dos povos antigos, de tal modo que os primeiros livros sagrados continham toda a ciência e também todas as leis civis daquela época. Como os meios de observação eram imperfeitos, as teorias sobre a criação do universo, do mundo e dos seres vivos eram incompletas. O desenvolvimento das ciências proporcionou ao homem os dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, até experimental. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a observação da formação dos astros, regidas por leis eternas e imutáveis, demonstravam a grandeza e a sabedoria do Criador. Comparando a ciência e a espiritualidade, vamos descobrir que a Gênese de Moisés, dentre as teorias antigas, é a que mais se aproxima dos dados científicos atuais. Sabia disso? Mas temos que levar em conta que as dezenas de traduções do seu texto original de uma língua para outra modificaram o seu conteúdo original. Além disso, devemos levar em conta também que os escritos antigos foram feitos de modo alegórico, através de parábolas, para facilitar o entendimento do povo daquela época, sem muito acesso à cultura e ao conhecimento. O medo de comprometer o conteúdo das crenças contidas na Bíblia, de ferir o princípio da imutabilidade da fé, além da falta de conhecimentos científicos, fez com que o homem permanecesse estacionário, sem progredir. Isso até que a ciência viesse a demonstrar que não podemos compreender a Gênese mosaica se traduzirmos seus textos ao pé da letra. Mesmo respeitando-se a Bíblia como sendo revelação divina, e na Bíblia eu acredito, deve ser considerado que nenhuma revelação pode se sobrepor aos fatos comprovados. Então quer dizer que a Bíblia está errada em certos pontos? Não, de jeito nenhum. O que podemos concluir é que essas contradições entre as descobertas científicas e os textos sagrados se devem à má interpretação das revelações sagradas. Se a ciência segue seu caminho em busca da verdade, as religiões não podem permanecer estacionárias. Olha só, se a religião estiver em perfeita sintonia com a ciência, não precisa temer o progresso, pois ela vai estar invulnerável a ele. Por isso mesmo, eu creio que as duas, religião e ciência, devem se completar e se comprovarem uma à outra. Está fácil de acompanhar o raciocínio? Como professor e estudioso do assunto, eu estou procurando ser o mais claro possível para não gerar dúvidas ao invés de aprendizado. Então, está preparado para ir mais fundo? Todas as religiões pregam a existência da alma. É ou não é? Agora, quanto à sua origem, passado e futuro, discordam uma das outras, levando as pessoas à fé cega ou à incredulidade. E a incerteza quanto ao futuro leva o homem a preferir as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. O mecanismo do universo e a formação da Terra só foram entendidos quando se conheceu as leis que regem a matéria. Lembra que eu falei isso nos episódios anteriores? Por desconhecer as leis que regem o princípio espiritual, alguns cientistas mantêm a metafísica no campo das teorias e especulações. Mas alguns cientistas, são poucos, mas já é um começo, já estão dispensando parte do seu tempo para estudar o campo da espiritualidade.
Um dos mais conhecidos e renomados cientistas que começou a estudar o fenômeno das mesas girantes foi o Dr. Léon Hippolyte Denis Rivet. Ele era membro da Academia Francesa de Ciências e de outros institutos. Ele era pedagogo, tradutor do alemão para o francês, era professor de química, física, astronomia e tantas outras ciências. Dr. Rivet foi discípulo do reformador educacional Pestalozzi e um dos pioneiros da pesquisa científica sobre os fenômenos paranormais, que depois passaram a se chamar simplesmente de mediunidade. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para a astronomia, permitindo o estudo das relações entre o ser material e o ser espiritual. Isso permitiu estudar a marcha incessante e ascendente da alma, suas migrações e transformações. Esse era o instrumento que faltava aos estudiosos da Gênese para compreender e corrigir os erros da interpretação equivocada. Somente o conhecimento dos dois mundos, o material e o espiritual, permitiu a constituição de uma Gênese mais completa, embora ainda hajam algumas lacunas a serem preenchidas. Precisamos estar abertos e receptivos a novas ideias, passando-as pela peneira da razão e comparando-as com o nosso conhecimento adquirido anteriormente. Precisamos também estar preparados para as mudanças que esses ensinamentos vão causar em nossas vidas. Conheça a verdade e... Isso mesmo, ela vos libertará. Essa é a grande beleza do aprendizado. E aí, está gostando deste quadro Ciência e Espiritualidade? Estamos te ajudando a ampliar seus conhecimentos sobre o mundo material e espiritual? Então, deixe um comentário para a gente. O Ciência e Espiritualidade vai ficando por aqui, mas fique conosco, pois ainda temos contação de histórias do além, a exibição de um curta-metragem, um podcast com o escritor de livros de ação, aventura e mistério, e minha amada Laiana, trazendo uma mensagem de Joana de Anjos para alegrar o teu coração e te ajudar a enfrentar os obstáculos da vida. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.